dar início, né, à nossa última mesa temática, para fechar com chave de ouro, com a professora Andréa Filatro. Eu vou apresentá-la, mas primeiro, professora, gostaria de consultá-la se você gostaria que eu lhe dissesse 10 minutos antes do tempo, né, das 10 para 6, como você prefere que eu te aponte esse tempo, né? Alessandra, boa tarde. Boa tarde a todos. Fique à vontade, Alessandra, para fazer intervenções no áudio mesmo, não tem problema. Então tá. Eu vou projetar a tela inteira, não vou ver o chat textual, né? Então, inclusive, se você quiser fazer alguma intervenção em relação a participações no chat, eu estou bem aberta, tá bom? Embora nosso tempo seja curto, né? Mas nós vamos deixar uns 15 minutos para a gente interagir com as perguntas do chat, viu, professora? Eu vou agrupá-las e a gente vai fazendo esse bate-papo no final, tá bom? Sim. Aos participantes, a professora Andréa Filatro vai apresentar, né, a palestra, a importância do design educacional na produção de recursos didáticos, DI 4.0. A professora apresentará que todos os prognósticos apontam para um futuro volátil, incerto, complexo e ambíguo. Um futuro que promete muitas mudanças e lança muitos desafios. Entre tantas incertezas, existe um consenso: a necessidade de continuar aprendendo por toda a vida e a constatação de que existem novas maneiras de aprender, por meio de mídias, tecnologias, ambientes e experiências de aprendizagem. A palestra trata de metodologias inovativas, incluindo aí metodologias criativas, ágeis, imersivas e analíticas, e discute como o design instrucional, DI, aliado ao design thinking, ao design de experiência de aprendizagem e ao design instrucional orientado a dados, contribui para colocar em prática essas inovações na educação. A professora é doutora, mestra e pedagoga pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e formada em gestão de projetos pela Fundação Instituto de Administração, FIA. Nos últimos 20 anos, tem realizado cursos, minicursos, workshops, oficinas e palestras no campo do design instrucional, da educação online e das inovações da educação presencial, à distância e corporativa. É professora convidada da pós-graduação em Gestão de Educação Corporativa oferecida pela FIA e na pós-graduação em Inovação e Tecnologias na Educação oferecida pela Escola Nacional de Administração Pública, atuando ainda como consultora em várias instituições privadas, públicas e de economia mista. Líder do grupo de pesquisa IDE, Inovação e Design em Educação, do CNPq, é autora dos livros Design Instrucional Contextualizado, Design Instrucional na Prática, Produção de Conteúdos Educacionais, Práticas Inovadoras em Educação, Design Thinking na Educação, Metodologias Inovativas na Educação, Como Preparar Conteúdos para EAD, Learning Analytics e DI 4.0, Inovação na Educação Corporativa. Professora, muito obrigada pela sua participação, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma honra também. Eu sou cria da USP, né? Eu fiz a minha graduação, a pós, mestrado e doutorado lá. Então, tenho um vínculo afetivo muito grande com a instituição. Ainda não conheço o campus de Ribeirão Preto. Infelizmente, né, a Covid nos impediu de ir pessoalmente aí conhecer o campus. Mas estou muito feliz de participar aqui com vocês, a convite do professor Dutra, que eu conheci em um projeto lá da USP também, do CTI, né, Coordenação de Tecnologia da Inovação, à época, para licenciaturas, à distância, e continuamos nos encontrando aí pelos eventos da vida na área de educação à distância, educação apoiada por tecnologias. Então, agradeço o convite a todos, e a Alessandra também aí pela sua mediação. Bom, pessoal, eu vou projetar aqui uns slides que eu preparei, mas para poder organizar o nosso tempo, né, porque ele é curto para todo esse material que a professora Alessandra mencionou, né, para a gente poder conversar sobre tudo isso. Então, só queria um ok se vocês estão visualizando os slides. Sim, professora, estamos visualizando. Sim. Então, pessoal, aí está o título, né, a professora Alessandra já falou. Eu trouxe aqui alguns dos meus livros, só para vocês saberem de onde eu venho falando as coisas, né. Eu venho falando
evidentemente, da minha pesquisa acadêmica, no mestrado, no doutorado, agora estou fazendo pós-doutorado na PUC aqui em São Paulo, mas muito do que eu acredito e do que eu pratico está nesses livros, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conteúdos aí desses livros, tá, particularmente metodologias inovativas e o DI 4.0 que estão aí na pauta. Antes de começar, pessoal, eu pediria uma gentileza para vocês, se vocês puderem entrar nesse endereço, ou, né, apontar o celular, a câmera para esse QR Code, eu vou poder conhecer um pouquinho de vocês, porque é muito chato a gente só ficar falando, sem saber com quem está falando. Então, eu preparei um questionário breve, é uma coisa simples, só para saber qual é a sua principal função profissional e o quanto você conhece de alguns temas para a gente poder trabalhar aqui juntos, né? E eu não ficar ou repetindo coisas que vocês já sabem, ou deixando de aprofundar. Então, pediria gentileza, vocês vão ver um formulário Google, simples, se puderem responder, a gente passa aqui rapidinho e já avança para o nosso tema. Agradeceria muito se vocês colocassem aí no chat textual do Meet, quando conseguirem acessar. Eu estou acessando aqui no meu celular, está dando tudo certo. Vamos lá, vou parar de compartilhar só um pouquinho para ver se vocês se manifestaram, se a professora Alessandra puder informar se alguém escreveu aí no chat textual, que já acessou. A professora teve a Thaís, ela colocou também um caminho aqui, né, para quem não conseguiu acessar pelo celular. Ótimo. Obrigada, Thaís. Muito bom. Que agora eu quero carregar os resultados, né, para a gente poder ver rapidinho e avançar. Acho que eu já posso tirar o endereço daqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o meu... já temos, olha. O que eu gosto desses formulários é que a resposta é em tempo real, né? Então, só para a gente já ter uma ideia aqui de quem somos, tá? Principal função profissional, eu sei que só pode escolher uma, mas aqui é a predominante, né, para a gente poder dar exemplos, enfim, fazer as considerações, né, então a gente tem aí uma boa parte de professores, gestores, estudantes, enfim, tem designers instrucionais, que bom, coordenadores de curso, tutores, enfim, pessoal de suporte técnico, pessoal de apoio ali, comunicacional, web designer, muito bem. E aos temas de familiaridade aqui, né, 1 seria não conheço, e 5 conheço tanto, que já aplico, sou capaz até de avaliar, criticar, enfim. Então, aqui parece que o mundo VUCA, nossa, eu achei que vocês iam já vir com isso conhecido das palestras anteriores, mas eu vou falar sobre isso, as metodologias inovativas está bem distribuído, o design institucional mais ainda, né, desculpem, gente, eu uso muito design institucional, DI, tá, mas o nosso título aqui é design educacional. Design Thinking, a gente tem mais gente perto do pouco conhecimento, design de experiência também, design institucional, então, eu estou vendo aqui que acredito que a palestra vai contribuir para vocês, pelo menos, andarem um pouquinho mais em direção à faixinha roxa, tá? Para poder aumentar um pouco o seu grau de familiaridade com essas questões. Tudo bem? Posso voltar aqui para os slides? Começando pelo mundo VUCA, então, pessoal, que muita gente diz que não conhece, né? VUCA é uma abreviatura criada no meio militar já há alguns anos, não é tão recente assim, para descrever a realidade atual, né? O VUCA é a abreviatura de volatilidade, incerteza, do inglês uncertainty, complexidade e ambiguidade, né? Quer dizer que os militares à época que cunharam essa sigla, estavam observando, né, como a realidade estava mudando numa taxa incrível, né, tanto pela produção de conhecimento acelerada, né, a renovação do conhecimento acelerada, as questões de globalização, acesso via transportes, etc., mas uma falta muito grande de clareza sobre o presente, múltiplos fatores influenciando, então um fenômeno que acontece em um determinado ponto geográfico influencia os demais e a gente tem várias dimensões em cada fenômeno, isso muito claro, né, diante de todas as pessoas,
e ambiguidade, né, falta de clareza em relação às coisas que estão acontecendo. Agora, a gente, né, nós imersos na realidade da Covid, da quarentena, do isolamento, enfim, de todas essas questões que estamos enfrentando agora, a gente percebe que essa sigla descreve bem a nossa situação, né, de que a cada dia há uma novidade, enfim, isso estava até um pouco mais gritante no comecinho, né, da pandemia, mas que a gente não tem clareza sobre o que vai acontecer, né, hoje, amanhã, semana que vem, enfim, a complexidade toda envolvida, né, por exemplo, aqui a gente tem fatores políticos, econômicos, de saúde, enfim, sociais, educacionais, todos influindo num único evento, e a questão da ambiguidade, que a gente não sabe bem ao certo, como a gente não tem aquela clareza de branco e preto, né, nós temos vários tons de cinza aí, e muitos grupos conflitantes, interesses, enfim, é difícil lidar com essa realidade tão complexa, né? Quais seriam as competências para o mundo VUCA? Eu anotei aqui que o professor Paulo de Tarso fez uma palestra anterior, né, sobre competências para o mundo do trabalho, e ele fez um questionamento, né, se a EAD conseguiria fazer isso para as competências aí próximas, né, necessárias para o mundo do trabalho. Vários autores e grupos levantam quais seriam essas competências, então eu coloquei algumas aqui, baseado nesse autor Wagner. Ele coloca a colaboração, solução de problemas, liderança, não só por autoridade, né, ou não por autoridade, mas por influência, pensamento crítico e criativo, agilidade, adaptabilidade. Se eu fosse perguntar para vocês quais são as competências, eu acredito que vocês iriam colocar essas, né? Essas e algumas outras, resiliência, enfim. Aqui a gente tem iniciativa, empreendedorismo, proatividade, né? A parte de comunicação toda, em termos tanto de oralidade, a parte escrita, visual muito forte, a parte toda de análise e acesso de informações, que nós vamos ver lá na ponta, uma metodologia voltada para isso, e já falei sobre o pensamento criativo e a imaginação, né? Então, esse é um movimento que vem acontecendo na educação, né, de trabalhar com soft skills, né, competências leves ou transversais, socioemocionais, etc., mas isso está cada vez mais gritante, porque o mercado de trabalho assim exige, e não só, né, o exercício profissional, mas também a nossa atuação na sociedade, na família, na comunidade, etc. Bom, o que seria a educação 4.0, que está aí, né, na descrição da nossa palestra? Vejam, pessoal, essa nomenclatura 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, eu já estou trabalhando num material de que a gente discute 5.0, ela não é tão rígida assim, né? Alguns autores trabalham com algumas características, jogando numa nomenclatura ou outra, mas a gente só quer dizer numa educação renovada, voltada para o futuro, etc. Quais seriam as características, né? Então, a gente tem um mix de formatos na educação formal, então, educação à distância, educação presencial 100%, né, quando a gente puder, educação híbrida, né, e a gente até teve a educação remota, emergencial, aí, que ninguém esperava e surgiu aí como uma solução. Novos sistemas de credenciamento e acreditação de instituições voltadas para o ensino formal, né, novos papéis para alunos e docentes, e nós já estamos percebendo isso, que bom que a Covid nos exemplifica, né, assim, de forma concentrada, né, as mudanças que estavam sendo projetadas para um futuro próximo, mas ainda a gente não tinha assumido como uma responsabilidade, né. Processos e sistemas de aprendizagem em rede, isso também já está descrito na literatura há bastante tempo, nós temos ilhas de excelência que fazem isso, temos a parte toda de educação à distância já fazendo, mas o grosso da educação ainda não estava preparado, né, e agora a gente vê muito mais abertura e reconhecimento da importância. A teoria conectivista, tentando explicar a aprendizagem no mundo digital, né, a partir ali dos anos 2000, com todos os recursos que nós temos hoje, aprendizagem aberta e informal, complementando a educação formal, regulamentada, etc. E aí eu estou colocando aqui o tema, um dos temas da nossa palestra, que são as metodologias criativas, ágeis, imersivas e analíticas, que eu vou falar para vocês, né, vou tentar apresentar rapidamente, e que a gente coloca sobre um guarda-chuva de metodologias inovativas. Esse termo, inovativas, foi cunhado por mim e pela professora Carolina Costa Cavalcante, que é coautora do livro de mesmo nome, porque a gente estava um pouquinho incomodada com o fato de que todo mundo falava tanto em metodologias ativas como se fosse a solução para todos os problemas, né? E a grande inovação em educação.
e nós olhávamos para outras inovações que estavam circundando aí, tanto o ensino superior, ensino profissionalizante, técnico, a educação corporativa, um pouco menos, né, ensino fundamental e médio, mas assim, havia e há, né, muitas inovações aí surgindo e sendo ofertadas, né, como possibilidades. Então a gente quis organizar isso didaticamente, né, sistematizar e falar quais são essas inovações e como elas podem contribuir de fato para a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem. Então essas 4 metodologias inovativas que eu falei para vocês, elas procuram responder algumas questões essenciais da educação. As criativas, e eu vou detalhar um pouquinho mais, elas procuram responder o que tudo isso que a gente estuda tem a ver com a vida prática. Seja lá no ensino fundamental, médio, seja na educação social, profissional e tecnológica, seja no ensino superior, seja na educação continuada por toda a vida, etc. As ágeis estão mais focadas em como aprender aquilo essencialmente que é necessário, no momento em que isso é necessário, então, de uma maneira mais focada e mais sob demanda. As imersivas estão mais relacionadas a uma experiência de aprendizagem significativa, agradável, prazerosa, memorável, né, inesquecível. E as metodologias analíticas vêm mais para a análise, né, dos resultados da avaliação. Afinal de contas, tudo isso que a gente planeja, faz e procura tornar agradável e significativo para o aluno, isso realmente gera resultados de aprendizagem? O que está acontecendo? As pessoas estão aprendendo mesmo? Todo o esforço investido, né, seja de pessoas, seja de recursos financeiros, etc., estão chegando lá, de alguma maneira? Então, essas metodologias procuram responder a essas questões educacionais sob o guarda-chuva da educação 4.0, tendo em vista a realidade VUCA, tá? Aí, eu estou correndo aqui, pessoal, que tem bastante coisa para a gente abordar. As metodologias criativas reúnem, por exemplo, abordagens como aprendizagem baseada em problemas, que não é nova, né? As pessoas já adotam bastante, os educadores já fazem isso, em projetos. Aqui, pessoal, diferença só de problemas e projetos seria que a aprendizagem baseada em problemas, a gente discute sobre situações, problemas, de preferência, situações autênticas, relacionadas à vida real das pessoas, né, das crianças, então, em relação à família, à sua comunidade, ao ambiente escolar, etc., adolescentes e jovens, né, já direcionando para o seu futuro profissional, sua identidade, o pessoal do ensino superior, já a sua preparação para o mundo do trabalho, ou para a vida acadêmica, educação corporativa, já os problemas do dia a dia do trabalho, etc. A aprendizagem baseada em projetos, ela também trabalha com situações, problemas, só que resulta em projetos concretos, né, resultados concretos, visíveis. Então, eu tenho um problema a ser resolvido, eu não apenas discuto, mas eu construo soluções, mesmo que num nível mais de prototipagem, como é o caso de uma abordagem aplicada à educação, que é o Design Thinking, né, que trabalha mais com projetos inovadores e soluções prototipadas. Aqui a gente tem também, nas metodologias ativas, criativas, né, os alunos trocando de papel com os professores e a equipe especializada, eles projetando situações de aprendizagem, atividades de aprendizagem, provas, etc., eles assumindo esse papel de desenhar a própria aprendizagem ou né, a aprendizagem de um grupo. E aqui também entra toda a linha do movimento maker, né, de utilização de recursos tecnológicos e também analógicos para produzir coisas, fazer coisas, né, aprender fazendo. Então, esses exemplos de metodologias, abordagens, estratégias criativas podem ser inspirados, né, se inspiram em alguns princípios, né, as pessoas no centro, ou o velho protagonismo do aluno, mas não é esse aluno sozinho, é um aluno em colaboração, um aluno que aprende junto com outras pessoas, por isso que eu coloquei as pessoas no plural, né, no centro, e não apenas pessoas fazendo coisas, né, atividade no sentido de que vamos colocar o aluno para agir, para fazer, etc., sem uma reflexão. Então, também tem como princípio o binômio ação-reflexão, fazer e pensar sobre o que está sendo feito para completar o ciclo de aprendizagem. Um exemplo claro de metodologias criativas, pessoal, são os Fab Labs, né? Aqui em São Paulo a gente tem, né, do estado e do município, aqui são espaços nos quais as pessoas podem explorar essas ferramentas e recursos para criar coisas,
para criar objetos, por exemplo, com impressoras 3D, mas até chegar lá tem todo um processo de aprendizagem, né? Isso é feito de forma colaborativa, de forma interdisciplinar, de maneira que as pessoas não só recebam informação, né, e processem informação para depois devolver uma avaliação, mas que elas gerem alguma coisa concreta, aí no caso é bem concreta mesmo, como resultado da sua aprendizagem, tá certo? E o design instrucional, né? Desculpe, pessoal, eu vou falar sempre design instrucional, tá? Porque é vício. O design educacional / instrucional, né? Como ele vai trabalhar para poder colocar em prática essas metodologias criativas, em termos até de recursos didáticos. Então, o que eu trouxe para vocês aqui é uma visão do design educacional voltado para a prática. Então, vou trazer uma analogia que já apresentei em algumas outras palestras, sobre a savana e a fogueira. A gente tem um autor chamado Aldrich, que ele faz essa analogia remontando aos nossos ancestrais. Então, ele faz uma reflexão seguinte, né? Nos primórdios, né, as pessoas aprendiam ao ir a campo, ir à savana. Então, as gerações mais velhas, né, os mais velhos de uma comunidade, levavam os mais jovens para uma experiência, por exemplo, de caça, né, ou de coleta de alimentos. E nessa interação, nessa ação no campo, né, na savana, as pessoas aprendiam. Então, o mais velho mostrava para o mais novo, né, uma situação, um desafio a ser realizado, e explicava para ele ali em campo, né, na hora da ação quente, como é que ele deveria agir. Por exemplo, olha, nós precisamos caçar um animal para o almoço, né, lá acho que não tinha essa palavra. Enfim, mas então nós vamos até um local, ali tem um lago, quando o animal estiver próximo e distraído, bebendo água, enfim, aí nós vamos nos colocar em tal posição, vamos pegar o arpão afiado desse jeito, o arpão precisa ser atirado em determinado ângulo, lógico que não tinha toda essa teorização ali, né, mas ensinando na prática como fazer, o jovem ia lá, fazia, e o mais velho regulava aquela aprendizagem, olha, você fez bem, você fez mal, realmente acertou, olha o resultado, o que aconteceu, tal. À noite, eles voltavam para casa e se reuniam com a comunidade em torno da fogueira. E ali, em torno da fogueira, eles contavam, relatavam uma experiência na savana. Então, dizendo, olha, nós fomos até lá, e aí havia um animal, ele se aproximou do lago para beber água, ficou distraído, então aí nós pegamos o arpão, né, nos colocamos em tal posição, no ângulo tal, acertamos a jugular do bichinho, aconteceu isso e aquilo, né, e o fulano mais novo fez bem, melhorou o desempenho, etc., relatava aquela história para os presentes podiam vivenciar, de alguma forma, pela atenção àquela situação que havia acontecido, aquela experiência vivida. Muito bem, esse autor diz o seguinte, que a humanidade, ao longo do tempo, foi pródiga em desenvolver tecnologias de fogueira, para ajudar as pessoas a entenderem como as coisas acontecem, né? Então, para relatos sobre, então, vídeos, materiais impressos, áudios, história em quadrinhos, todos esses recursos didáticos para falar sobre alguma coisa. E a humanidade demorou para desenvolver tecnologias de savana, que seriam oportunidades de prática ensaiada, né, apoiada com pessoal especializado, ou mais técnico, ou mais velho, né, que pudesse permitir esses ensaios, né, esses testes. E, nesse sentido, as metodologias criativas permitem isso, que em ambiente de aprendizagem seguro se reproduza a prática para que as pessoas realmente experimentem para que serve aquela aprendizagem que está sendo teorizada. Não que as tecnologias de fogueira, as metodologias, né, mais baseadas na atenção, na explicação de conteúdos e na atenção das pessoas que estão aprendendo, seja dispensado, né, porque precisamos sempre organizar, refletir, enfim, beber das experiências que já foram relatadas, etc., por terceiros, né, não precisamos fazer tudo de novo, mas necessitamos de grande espaço para incorporar a prática nas ações de aprendizagem, não só falar sobre a prática, mas propiciar oportunidades de prática, mesmo que simuladas, ok? Então, esse é o primeiro grupo de metodologias. O segundo grupo, pessoal, são das metodologias, é formado pelas metodologias ágeis, e aqui a gente entra com microaprendizagem, microlearning, que parece
um termo da moda, mas ele já vem aí de algum tempo, né? Entramos também com aprendizagem móvel, ou abreviatura, né, M-Learning, a aprendizagem ubíqua, U-Learning, e ainda a aprendizagem quando necessária, né? Então, essas abordagens, estratégias, elas se baseiam em alguns princípios. A economia da atenção, no sentido de que as pessoas têm uma capacidade limitada de processamento da informação. Embora o mundo tenha mudado, né, seja totalmente VUCA, as bases fisiológicas não mudaram. Então, a capacidade do cérebro de processar as informações, né, a capacidade humana de fazer as representações mentais, montar os esquemas, etc., é limitada através, né, das explicações mais para a linha cognitiva. Se essa capacidade é limitada, nós precisamos gerenciar a carga cognitiva imposta às pessoas, né, para poder fazer o melhor proveito dessa atenção que é escassa, né, e competir com todos os outros estímulos que estão ali concorrendo pela atenção das pessoas. Então, um dos princípios que embasam as metodologias ágeis é essa questão da economia da atenção. Como apresentar, como direcionar o foco e a atenção das pessoas para aquilo que é importante naquele momento de aprendizagem. Desculpe, em decorrência, pessoal, nós temos aí um corpo, né, de soluções educacionais que a gente pode chamar de microtudo, microconteúdos, microatividades, microavaliações, né? Alguns, eu acredito que até foi o professor Mussa que falou sobre IA na educação à distância anteriormente, né? Ele deve ter falado sobre nanocertificações lá no projeto dele da São Paulo Business School, né? Então chega até no nano, menor ainda que o micro, mas aqui a ideia é que em vez de páginas, pensar em parágrafos, em vez de horas, pensar em minutos, e dessa forma trabalhar com as essências, né? Então, entregar pacotes de informação ou propor atividades bem pontuais e bem específicas para aproveitamento dessa capacidade de atenção e de processamento da informação, e também para aproveitamento dos tempos mortos, né? Todos os tempos que a gente tem entre os vários estímulos, as várias atividades que desempenhamos hoje. Por trás disso, evidentemente, tem toda uma taxonomia para que esses microconteúdos, essas microatividades, né, não fiquem soltos, né, e sejam descolados de um sentido, de um propósito. Mas a forma de produção e de acesso a esses recursos educacionais é muito mais componentizada, né, muito mais modularizada, para que as pessoas possam realmente aprender o que elas querem na hora que elas precisam. Tá? E outros dois princípios são a mobilidade tecnológica, né, para eu poder ter aprendizagem móvel, significa que eu possuo dispositivos, né, que são portáteis, e eu posso acessar informações, participar de atividades individuais ou colaborativas, mesmo que eu não esteja diante de uma máquina sentado e ali fixado. Né? Então, mudam-se alguns parâmetros também, em termos de atenção, né, em situações que não são específicas ou exclusivas para a aprendizagem. Então, eu não estou lá no ônibus, né, no transporte público, estou à espera de um atendimento e posso acessar parte de um conteúdo, posso responder a uma atividade, posso fazer uma participação em uma atividade colaborativa pequena, porque eu também tenho que gerenciar esse tempo disponível das pessoas, né? E isso é muito diferente do que a gente está acostumado com, né, alunos sentados em escolas com tempo determinado, sinal que toca, né, ou horários para entrada e saída, enfim, é uma forma muito diferente de lidar com a aprendizagem. E a conexão contínua é no sentido de que se eu tenho dispositivos móveis e estou rodando, né, por aí, eu preciso ter internet o tempo todo, onde quer que eu esteja. Então, internet contínua, né, sem espasmos, que é um dos desafios que nós temos visto hoje, por causa da educação emergencial e as dificuldades de acesso, as desigualdades de acesso. Quantos exemplos nós temos visto, né, nas reportagens, enfim, e também nos nossos projetos, e etc. Bom, pessoal, um exemplo de metodologias ágeis que eu trouxe aqui para vocês é um mini curso que foi feito totalmente pelo Twitter e trouxe aqui um tema bem árduo, né, que é microbiologia. Então, foi feito um curso reunindo vários professores, se eu não me engano, são 30 professores, deixa eu confirmar aqui, isso, 30 professores e várias turmas, 29,
e todo o conteúdo foi entregue, explorado e discutido via Twitter, com pequenas postagens, né, visitações e, logicamente, encaminhando a outros materiais, né, para aprofundamento, etc. A gente fala, puxa, mas só nessa sociedade aí da espanhola que deu certo, né, um projeto de pesquisa específico, engano nosso, porque nós já temos soluções comerciais oferecendo aprendizagem no modelo WhatsApp, né, usando, então, ferramentas, sistemas de conversação instantânea para entrega de conteúdos. Alguns deles são baseados em chatbots, né, inteligência artificial, que vai controlando, vai interagindo com o aluno. Então, o aluno, principalmente na área de idiomas, né, que já está bem mapeada, então, o aluno, por exemplo, né, e que não é tão formal, a gente pode trabalhar com o ensino de idiomas sem precisar seguir as séries, os anos, etc., né, menos regulamentado nesse sentido. Então, o aluno seleciona que tipo de aprendizagem ele quer ter, se é pronúncia, se é compreensão, etc., leitura, papapá, e o sistema vai entregando via WhatsApp, né, opções, né, então, selecione um se você quer isso, dois se você quer aquilo, e situações de aprendizagem, e o indivíduo vai respondendo, o sistema vai analisando. Eu fiz um teste recente em um desses programas, que era de idiomas, e ele corrige pronúncia. Então, a gente usa os recursos de áudio do WhatsApp, grava algumas frases, né, pré-determinadas, e o sistema deve ter um controle por trás, né, para verificar o quanto isso está próximo do padrão desejado, e aí a pessoa treina individualmente. Então, há muitos projetos mais individualizados, mas, por exemplo, esse MicroMockSim era de turmas, né, dentro de uma ação mais formalizada, mais convencional, e também nós temos alguns programas de cocriação através de pequenos grupos no WhatsApp. Então, mas sempre aproveitando essa ideia da agilidade, da escassez de tempo, da boa administração dos recursos em pouco tempo. Implicações para o design instrucional, né? Então, eu trouxe aqui uma abordagem irmã do DI, que é o Design Thinking. É muito mais voltada para a inovação, ou seja, para desenhar produtos, soluções educacionais que não existiam, né? Não tinha essa demanda antes, não tinha esses recursos antes. Então, como é que eu vou criar uma coisa que eu não tenho nenhuma referência, né? Eu não vou fazer um aprimoramento do que já existe, eu simplesmente vou criar algo novo. Então, o Design Thinking vem com uma abordagem, uma metodologia, passo a passo, de como fazer isso incorporando criatividade, empatia, né, com as pessoas que vão usar esses materiais, e essa questão da prototipagem, que é para a construção de soluções rápidas, a fim de testar com quem realmente vai usar. Então, eu não quero ser tão rápida a ponto de falar tudo e não falar nada, né? O design instrucional ou educacional, ele é uma metodologia muito mais sólida, mais rigorosa do que o design thinking, no sentido de que tem um corpo de conhecimentos bem amplo, né, embora para a gente pareça muito recente, muito inovador, né, em termos de design institucional, mas se a gente for olhar lá fora, principalmente nos Estados Unidos, né, já existem cadeiras há algumas décadas, com teorias, com relatos de experiências. Então, o design institucional, ele bebe muito na tradição, assim como outras ciências o fazem. O design thinking já é bem aberto para o novo, então ele traz um certo frescor ao processo de design de soluções educacionais, né? Existem algumas estratégias próprias, é uma metodologia quase patenteada, não é patenteada, mas tem todas, né? Por exemplo, o mapa da empatia, o mapa da jornada do usuário, matriz de feedback, enfim, há várias estratégias mesmo concretas que podem ser aplicadas para tornar o design de soluções educacionais muito mais aberto, mais sujeito à criatividade. E uma das questões que diferenciam bastante, e que contribui muito para que o design institucional se renove, é o fato de que no design thinking, a gente pode trazer para dentro do processo de criação de cursos, materiais didáticos, etc., as pessoas que vão usar esses materiais, esses cursos e tal. Como assim? Mas a gente já não faz isso? A gente faz mais ou menos, às vezes a gente deixa lá para o final do processo fazer um piloto, para ver se funciona ou não. Só que aí no piloto já está quase tudo pronto, né? Então não vamos voltar para trás para revolucionar aquela proposta que foi feita, uma vez que, né, fizemos
com o melhor dos nossos recursos. Então, no Design Thinking, as pessoas que são influenciadas, que são impactadas por uma solução educacional, um material didático, um projeto de curso, etc., elas já começam a trabalhar com as equipes de concepção desde o início, desde a fase de análise, né, tradicional do design instrucional, com, por exemplo, a construção de personas de forma colaborativa, através da parte de ideação, né, que é a construção de ideias sem censura, brainstorming, por exemplo, as pessoas lá, os alunos, os professores, os pais, os futuros empregadores já vêm para o processo de criação para poder, já desde o começo, dar o tom mais centrado naquelas pessoas que vão usar, né? Depois se constrói um pequeno protótipo simples para poder submeter a essas pessoas ainda, antes de fazer um desenvolvimento mais robusto, mais complexo, né? Então, o Design Thinking é muito bem-vindo, ele trabalha muito bem com o design instrucional, nesse sentido de trazer inovação e trazer as pessoas. Pois não? Alguém quer falar alguma coisa? Não, professora, pelo menos aqui no chat ninguém se manifestou. Tudo bem. É que houve um barulhinho, mas não tem problema. Vamos avançar, tá? Estou seguindo aqui, estou falando rápido, né, Alessandra? O pessoal colocou no chat que o ritmo tá bom, professora. Não pode dormir, né? Sexta-feira, esse horário, o povo já está desacelerando. Então, vamos lá. Então, olha, a gente já falou de metodologias criativas e nós já falamos de metodologias ágeis, tá? Isso em termos das metodologias inovativas. E do lado do design instrucional e inovações, nós falamos do design instrucional voltado para a prática e do design thinking para trazer todas essas inovações. O design thinking também tem sido muito empregado, pessoal, no desenvolvimento de softwares para aplicativos móveis. Então, também casa com essa questão do microlearning, né? Inclusive, muitas ferramentas de design thinking já trazem templates para a produção de aplicativos para celular, né? Então, como é uma produção ágil, uma concepção ágil também, ele funciona muito para a gente pensar, então, em outros suportes, né? Tanto para a informação, quanto para a interação entre as pessoas, tá? Porque a gente poderia falar aqui de micro design instrucional, macro design instrucional, mas eu não quero entrar ainda em mais essa janela, né? Abrir mais uma janela. As metodologias imersivas, então, formam um terceiro grupo das metodologias inovativas. Então, a gente quer ver aí aonde que tem inovação nessa parte, tá? Eu já vi que tem inovação quando eu volto para a prática, eu tenho inovação quando eu trabalho de forma mais ágil, para concentrar a atenção das pessoas no que é importante e aproveitar toda essa volatilidade, né, existente. As imersivas, então, procuram pensar numa experiência de aprendizagem feliz, agradável, que eu quero aprender, eu quero estudar, é bacana, né, me dá prazer, me dá satisfação, me dá felicidade. Isso tem muito a ver, né, pessoal, com o edutainment, né, mistura de educação com entretenimento, com a gamificação, a questão da ludicidade, né, que tantas pessoas, tantas instituições, tantos autores, tantos fornecedores de soluções educacionais dizem, né, não dá para ser aquela coisa chata, que é a escola, que é a universidade, rigorosa e tal, mas precisa ser mais feliz. Então, calma. Como é que a gente faz isso sem perder o foco dos objetivos de aprendizagem, enfim, de todo o resto, né? Ninguém vai para a escola, para a universidade, para né, fazer carnaval. A gente tem objetivos, né, a serem alcançados, competências a serem desenvolvidas, enfim, temos um fim lá na frente, né? Então, o que a gente tem nas metodologias imersivas? Aprendizagem baseada em jogos, a gamificação, e aí uma pequena diferença, né? O jogo é uma experiência completa, né? Que tem uma mecânica própria, regras claras, uma meta definida, um tempo de duração, enfim, ele é autossuficiente. A gamificação já é a utilização de alguns elementos, né, desse jogo completo, em contextos que não são jogos. Então, não só na educação, que é o que nos interessa aqui, mas, por exemplo, em vendas. Então, os representantes de vendas vão entrar num projeto de gamificação e eles têm as tarefas, né, as atividades mapeadas e vão receber recompensas dentro daquela estrutura gamificada. Para vocês terem uma ideia, eu me inscrevi antes da Covid, né, em um evento internacional, tipo um congresso, como a gente está fazendo aqui, e a parte toda da inscrição e participação no congresso era gamificada. Então, a primeira coisa que eu fiz, então eu já ganhei pontos, porque eu me inscrevi. Depois, eles faziam convites para colocar um perfil mais detalhado, fotografia, participar de algumas comunidades, algumas atividades de aquecimento, tudo isso
fazia parte da gamificação, a gente ganhava pontos e tinha acessos liberados a algumas atividades conforme essa participação. Também participei de uma semana de inovação pedagógica promovida lá pela ENAP e no serviço público, totalmente presencial, mas que também tinha gamificação a ponto até dos participantes se vestirem, fazerem aquele crossplay, né, se vestirem de acordo com alguns perfis, alguns personagens, etc., e também, conforme o nível de participação, né, entre várias coisas propostas, gincanas, blá, 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 pré-congresso, durante o congresso, enfim, as pessoas tinham acesso a algumas palestras especiais, com palestras internacionais, enfim. Então, gamificação é trazer alguns elementos de jogos para esses contextos que não são jogos, né, e em educação isso é muito importante, porque a gente já tem algumas coisas pré-estabelecidas. Nós já temos, por exemplo, desafios, nós fazemos isso o tempo inteiro com as atividades propostas aos alunos, né? Nós já temos avaliação, a questão é como gamificar esses elementos que já estão presentes nas ações educacionais, né, para que isso se torne agradável, interessante, motivador, engajador e etc. Tá? Além de jogos e gamificação, as metodologias imersivas comportam também algumas tecnologias imersivas, como a realidade aumentada e a realidade virtual, né, que parece que são coisas novas ou pouco acessíveis à maioria da população, mas um dos representantes aqui no Brasil, né, da realidade aumentada e virtual, que é o professor Romero Tori, da Poli USP, ele mencionou que, se eu não me engano, tá, eles já estão no 22º Congresso Internacional de Realidade Aumentada e Virtual, em que o Brasil participa, então já pelo menos 2 décadas, né? Óbvio que são tecnologias mais caras, que exigem equipamentos que não estão aí disponíveis para todos, mas cada vez mais nós temos soluções baseadas nessas abordagens, enfim, para dispositivos mais próximos, como o celular, né? Que é muito mais disseminado do que, por exemplo, um óculos 3D, enfim, ou sensores em ambientes com radiofrequência, etc. Tá? E também a gente tem as simulações digitais, e aqui tem um casamento com as metodologias criativas, né, voltadas para a prática. Então, o uso de simulações é muito bem-vindo para replicar a prática e permitir ensaios, né. Na educação profissional e tecnológica, isso é muito comum, né, eu trabalhei algum tempo, eu continuo fazendo consultoria lá para o SENAI, né, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Então, quando você vai desenvolver um perfil profissional, como, por exemplo, o técnico automotivo, ele precisa, né, botar a mão na massa, no carro, no motor, enfim, na pintura automotiva, etc. Parte dessas atividades práticas, não todas, evidentemente, mas parte delas pode ser simulada em simuladores, kits didáticos e simuladores, ou totalmente digitais, ou híbridos, né, uma parte com software e uma parte replicando aquele equipamento, né, cheguei a ver muitas coisas, por exemplo, isso é bastante comum nessa área, uma empilhadeira, né, então ela tem o aspecto físico adaptado para treinamento, e tem um software acompanhando para checagem dos movimentos, enfim, da velocidade, enfim, tem uns desafios que o indivíduo tem que realizar, só que ele não precisa andar numa fábrica, né, ou num galpão para poder praticar essas coisas, ele pratica num ambiente seguro, assim como fazem os pilotos em simuladores de voo e etc. Né? Isso, então, cada vez mais próximo dos ambientes de aprendizagem, né? Então, as metodologias imersivas permitindo isso. E aí, nesse sentido, peraí, deixa eu ver o que eu coloquei aqui em seguida. Eu trouxe aqui um gráfico que fala sobre a imersão proposta desde o mundo real. Então, por exemplo, acho que foi o próprio professor Romero Tori que deu esse exemplo, o ideal para, por exemplo, aprender o idioma seria viajar e ficar imerso lá no país. Mas isso nem sempre é possível, né? É custoso, é demorado, tem uma série de impeditivos, inclusive agora. Né? Então, que seria a imersão total na realidade, de fato. A gente pode ter, entre o mundo real e um mundo totalmente modelado, como, por exemplo, aqui, esse printzinho pequenininho do Second Life, né, um mundo virtual próprio, que tem todos os cenários, os personagens, isso tudo está programado com parâmetros que realmente reproduzem, né, de forma o mais fidedigna possível a realidade. Nós temos, então, a realidade misturada, que pode ser a realidade aumentada, né, quando tem um objeto físico, e através do uso de uma câmera, né, leitora, vai projetar
uma realidade complementar, né? Então, isso já foi bastante usado na publicidade, etc., e nós temos alguns projetos, inclusive, na USP, né, com esse tipo de recurso. Nós temos também no mundo comercial, por exemplo, das editoras de livros didáticos, também livros didáticos que já vêm ou com QR Code, né, como a gente fez aqui, e se projeta o indivíduo para uma outra realidade complementar, né, digital, ou mesmo lendo já figuras, não precisa ser um código que é incompreensível para o ser humano, né? A partir de algumas figuras já se projeta alguma coisa. A virtualidade aumentada é o inverso. Então, eu tenho um mundo digital, por exemplo, a caverna digital, que a Poli, na USP em São Paulo tem, não sei se em Ribeirão tem alguma coisa assim, mas, então, é um ambiente em que tem projeção nos 4 lados, no chão e no teto, às vezes, né, e que a pessoa física vai interagir com esse ambiente através de óculos, de luvas, às vezes de... ai, meu Deus, como é que chama aquilo? Objetos para os pés, enfim, não sei como é por agora, mas e que essa instalação tem sensores que captam os movimentos do indivíduo e transformam aquele software que é projetado de acordo com esses movimentos, tá? Então, todos esses recursos permitem que a experiência de aprendizagem seja muito mais profunda do que simplesmente eu aqui falando com vocês em uma live, né? Então, estou usando aqui praticamente só os sentidos, né, auditivo e visual, quando a gente tem com as metodologias imersivas a possibilidade de trabalhar com outros sentidos, tá? Um exemplo, pessoal, não vou passar aqui, porque eu quero avançar com vocês, né? Um exemplo seria, por exemplo, esse recurso Google Expeditions, que já tem uma série de ambientes projetados através desse óculos de papel cartão, né, cardboard, no qual é acoplado um celular inteligente, né, um smartphone, mas de fácil acesso, assim, de acesso mais comum, né, já se pode navegar por mundos, né, por aquários, por oceano, enfim, vários cenários, né, que são preparados para isso, como se a pessoa estivesse lá dentro. Então, trazendo para próximo do aluno, no caso, né, para próximo das pessoas reais, algo que a gente vê, por exemplo, nos cinemas 4D, etc., tá? 3D, 4D. E aqui, qual é o impacto para o design instrucional, pessoal? A gente tem também uma outra área irmã, ainda mais recente, né, ligada à experiência do usuário, né, User Experience, que está tão na moda, né, nas áreas de negócios, de comunicação, etc. Mas a gente já tem uma área de pesquisa e de prática chamada Design da Experiência de Aprendizagem, LXD, né, do inglês, a abreviatura, e que está preocupado em desenhar essas experiências de aprendizagem que fogem um pouco à estrutura de um curso, né, com começo, você vai motivar o aluno, vai mostrar os objetivos de aprendizagem, depois vai propor atividades, vai dar feedbacks, e depois vai ter uma avaliação, etc., né, ou aqueles eventos instrucionais do Ganhê. Aqui, quando você, por exemplo, vai trabalhar em um mundo virtual, não tem começo, nem meio, nem fim, até a gente pode e deve fazer alguns desafios, né, para orientar a exploração desses ambientes imersivos. Mas aí nós vamos ter que usar outros recursos. A experiência de aprendizagem, então, como eu falei lá no começo, ela não está baseada só na cognição, no pensamento, né, e não só nos sentidos oral, auditivo e visual, mas também em outros sentidos, porque a gente começa a ter sensações de movimento, enfim, de estar presente naquele local. Nós temos também emoções envolvidas, então, é clássico, né, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa assistindo um filme em 3D, que vem aquele trem, né, projetando da tela, é tão real que a pessoa sente medo, enfim, se assusta e tudo mais, e também exploração do inconsciente, não só no sentido de que, vamos pensar nos tipos psicológicos e terapêuticos e tal, porque isso nem é a nossa área, mas no sentido, por exemplo, de que um expert em determinado assunto ou prática, ele já está tão azeitado, né, em termos do que ele conhece, do que ele faz, que ele já faz isso de forma inconsciente. Então, nem tudo precisa ser explicado, né, o conhecimento tácito está ali. Então, o design da experiência de aprendizagem explora outros aspectos que não só os cognitivos e não só usando os sentidos mais valorizados dentro das experiências tradicionais de aprendizagem.
OFA, então, aqui o terceiro grupo de metodologias imersivas, né, abrangendo essas tecnologias imersivas, né, tem um foco também na diversão e no engajamento, buscando, através dessa exploração multidimensional, né, do ser humano, trazer esse fluxo de felicidade, de prazer, de satisfação em aprender, tá? Com coisas inovadoras, não só no sentido de novidades, né? Então, porque é novo, vou ficar feliz e depois eu vou perder o interesse, mas no sentido de explorar de uma forma mais holística, vamos dizer assim, a experiência de aprender, tá? Ok, mas mesmo que a gente projete essas coisas maravilhosas, né, o último grupo das metodologias analíticas quer saber se a aprendizagem está realmente acontecendo. Então, o que a gente tem aqui como algumas abordagens? Então, eu vou falar uns nomes mais difíceis, tá? O Learning Analytics, ou Analítica da Aprendizagem, que eu vou falar já um pouquinho. A parte de inteligência artificial, que vocês tiveram a possibilidade de ouvir o professor Mussa. E até eu não pude no horário, então eu estou correndo atrás para ver se vai sair, vai ficar disponível a gravação, para a gente poder aprender um pouco mais com ele, e também a aprendizagem adaptativa. Então, pessoal, deixa eu falar um pouco disso para depois avançar no próximo slide. O Learning Analytics é uma abordagem voltada para análise de dados educacionais. Se a gente fosse traduzir metodologias analíticas em uma palavra-chave, nós falaríamos em orientação a dados, tá? Em uma expressão-chave, né? O que significa isso? As pessoas, quando aprendem, em especial quando elas aprendem em ambientes digitais de aprendizagem, as pessoas deixam rastros, né? Que rastros? De acesso, de interesse, de participação, de entregas, de avaliações. Então, tudo isso fica registrado em algum lugar. Nos ambientes digitais, com muito mais exuberância, né? Nos ambientes físicos, um professor, por exemplo, teria que ir atrás, anotando tudo que um aluno fez, né? A gente já tem hoje até sistemas de reconhecimento facial e biometria para poder até coletar dados sobre estados emocionais das pessoas, né? Então, vai se tirando fotografias, né, ao longo do tempo para detectar se a pessoa está triste, se ela está entediada, se ela está animada, etc. Chega nesse nível, né, com o uso de recursos de inteligência artificial. Mas aqui o foco principal é coletar os dados das pessoas, né, em situação de ensino-aprendizagem, tratar esses dados, interpretar esses dados para poder tomar decisões baseadas nesses dados. Então, por exemplo, aqui na palestra, né, vamos pegar aqui essa situação didática, vamos dizer assim, o que a gente poderia fazer? Né? Nós temos dados de acesso, então, as pessoas que entraram aqui na ferramenta de webconferência, a hora em que as pessoas entraram, a hora em que elas saíram, as participações que elas fizeram ou não fizeram no chat textual, voluntariamente ou a pedidos, né? Que tipo de dispositivos acessaram a webconferência, em que regiões geográficas estariam, né? Que tipo, aquele diagnóstico coletivo que eu fiz no comecinho, é uma estratégia analítica, né? Embora vocês não tenham se identificado, né? Não houve um login, então eu tive só um diagnóstico geral, né? Coletivo, mas não individualizado, mas eu poderia ter individualizado se eu pedisse para vocês se logarem. Então, qual é o perfil dessas pessoas, quais são os conhecimentos anteriores dessas pessoas, então pego todos esses dados e aí vou começar a fazer análises do tipo, será que nesta webconferência as mulheres são mais pontuais? Será que a pontualidade significa alguma coisa em termos de assimilação dos conceitos, se a gente fizesse um teste ao final? Será que o gênero, né, já que estamos falando de mulheres e homens, impacta depois, lá na frente, na aplicação desses conceitos, dessas abordagens, lá em campo? Então, esse tipo de análise, então, coleta-se os dados e começa a fazer relações, né? Através de técnicas estatísticas, né? Então, o povo de educação que é de humanas tem que começar agora a mudar um pouquinho a forma de pensar para entender essas questões e daí poder extrair insights para a tomada de decisão, tá? Então, poxa, se eu sei que as pessoas que chegam cedo em uma webconferência, no final das contas, elas têm um desempenho melhor, então eu vou fazer alguma estratégia para que aproveitar essa questão da pontualidade, reforçar isso, né? E outros aspectos, tá?
A inteligência artificial, pessoal, vem para, a partir dos dados analisados, né, coletados, tratados, analisados, entendidos, né, interpretados, tomar decisões automatizadas. Então, no Learning Analytics, quem toma decisão são as pessoas, né, os professores, os próprios alunos, os gestores, etc. Na inteligência artificial, os sistemas computacionais são programados para tomar decisões, né, com base na análise de dados. E a aprendizagem adaptativa, dentro desse grupo de metodologias analíticas, diz assim, bom, mas se eu posso conhecer dados das pessoas individualmente, eu não preciso olhar só uma massa, né? Então, o professor não vai trabalhar com turmas no sentido de que, se ele não tiver tempo ou disposição, ele não vai saber qual é a necessidade, o interesse, a característica de cada aluno. Né? A aprendizagem adaptativa vai coletar os dados individualizados e vai prover caminhos, percursos, materiais, propostas individualizadas, né, personalizadas. E não só individualizadas no sentido de que vai ser autoestudo o tempo inteiro, né, ou modelos autoinstrucionais, que é um nome bem triste. Mas, né, uma aprendizagem que é tão personalizada que a pessoa tem que estudar sozinha, porque senão dá conflito com os demais. Nós já temos alguns planejadores pedagógicos que fazem pontos de controle, então, a pessoa estuda sozinha até o momento que ela atinge, né, um nível no qual ela está preparada para aprender em grupo. Aí depois ela volta e vai trabalhar sozinha de novo, depois entra em grupo. Ou começa em grupo, todos compartilhando objetivos, etc. E dependendo dos conhecimentos anteriores, ou do desempenho do indivíduo naquele momento, ou dos seus interesses futuros, né, o aluno individual tem algumas ações, algumas atividades, alguns conteúdos que são próprios para ele, que não vai interessar a todo mundo, ou nem todo mundo vai precisar. Então, mesmo que ele trabalhe em grupos, ele tem vertentes individualizadas, personalizadas, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe um resuminho da ciência de dados, né, que são princípios que estão por trás das metodologias inovativas. Então, a gente tem a mineração de dados educacionais, me perdoem, né, se há especialistas nessa área de dados aqui, se eu estou falando muito rápido e não sou especialista profunda, mas tenho estudado bastante, feito muitos cursos, lendo muitas coisas, participado de muitas capacitações e projetos, etc., né, então estou aprendendo como educadora que sou, né, não especialista, mas enfim, a gente tem a mineração de dados educacionais, que é realmente fazer toda a coleta, tratamento, etc., a aplicação das técnicas estatísticas e algoritmos, etc. A gente tem o Learning Analytics, a analítica da aprendizagem, e uma analítica mais organizacional, mais voltada para questões institucionais, né? Então, a da aprendizagem seria dentro da experiência educacional propriamente dita, né? Então, acessos a recursos, notas, desempenho, interações, relação professor-aluno, tudo mais. A analítica organizacional seria mais no sentido de inscrições, matrículas, grandes avaliações somativas, certificações, em alguns casos, a parte de administração de pagamentos, né, no caso de universidades privadas ou instituições privadas, enfim, tem toda uma parte de administração de pessoas, etc., aqui também, tá? O que eu trouxe como exemplo para vocês aqui é um print, pessoal, do DIC Lab. É uma empresa, uma startup aqui de São Paulo, DIC, né, é bem conhecida porque foi uma das pioneiras em trabalhar com aprendizagem adaptativa. Aqui tem uma dashboard, né, ou um painel de operações central, onde o aluno visualiza o seu desempenho, né, a partir de testes, o aluno vai ter missões individualizadas, né, eu não queria muito falar individualizadas, vamos falar mais personalizadas. Então, ele faz testes, o sistema verifica, a partir de critérios, algoritmos que foram pensados, né, qual o nível dele em termos de desenvolvimento de competências, e aí ele só vai estudar aquilo no qual, né, aquelas áreas nas quais ele tem deficiências, não, ou necessidades. Então, a gente tem microconteúdos por trás, microavaliações e a entrega de conteúdos e atividades bem pontuais, específicas para aquelas necessidades de aprendizagem, tá? O design instrucional tem a ver o que com isso? Então, quando a gente vai planejar soluções educacionais, eu estou colocando soluções educacionais aqui para abranger não só cursos e materiais didáticos, mas tudo que a gente pode pensar, né, inclusive experiências de aprendizagem que não tem esse começo e fim, essa temporalidade tão definida como a gente está acostumado nas ações formais de aprendizagem. Então, o design institucional pode se beneficiar dessa parte de orientação a dados. A gente já tem começam-se agora, tá? Lógico, não temos tempo ainda de pesquisas profundas nisso, mas já temos iniciativas e alguma bibliografia, alguma literatura já falando sobre o DDLL, que é o Data Driving
Learning Design, né, que é o design instrucional orientado a dados. E aí, pessoal, olha a potencialidade disso. Eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, estar abertos tanto para a gente poder conhecer lá o nível 1, né, do nosso diagnóstico coletivo, até chegar à aplicação e crítica, tá? Porque se a gente não conhece, como é que nós vamos poder falar, não, isso não serve, isso é insuficiente, ou isso não tem nada a ver com a educação. Então, olha a potencialidade de um design instrucional mais orientado a dados. A gente pode olhar para o passado, para ações de aprendizagem que já aconteceram, né, e intensificar os relatórios. Óbvio que os LMS, né, os ambientes virtuais de aprendizagem, tem relatórios, porque está tudo registrado, que horas acessou, que dia da semana que tem mais acesso, quais são os recursos mais bombados, tipo, o pessoal gosta mais de vídeo, né, porque a gente lê algumas coisas, né, algumas pessoas falam assim, a geração mais jovem prefere vídeos, a geração mais jovem prefere vídeos curtos, né, nós podemos ter a parte de metodologias analíticas verificando se isso é verdade mesmo. Será que isso acontece, de fato, no meu grupo, né, com a minha área de conhecimento, meu domínio técnico, etc. Então, os relatórios vão dizer o que se passou nas turmas que já aconteceram, nas edições de cursos que já se realizaram. Né? E aí, a gente tem também uma parte de insights, do tipo, como que isso aconteceu e por quê? Então, vamos criar modelos e explicações para justificar por quê. Então, podcasts são muito mais acessados do que videoaulas. E pessoas que têm notas melhores nas avaliações finais, ou na média, por exemplo, de uma disciplina, elas têm comprovadamente mais acessos a um fórum proposto, no caso de educação à distância. Né? Ou o inverso, né? Pessoas que não participam do fórum vão muito melhores nas provas que são individuais, né? Mas vão mal, ou pessoas que não participam dos fóruns vão mal nos projetos colaborativos. Então, a gente pode analisar tudo isso e entender e explicar, né? Que é o que a gente tem feito também na pesquisa científica, né? De uma forma, usando métodos mais rigorosos, mais científicos, tá? Mas olhando para o que já aconteceu e tentando construir explicações para isso. O design institucional orientado a dados também pode direcionar para o presente, ou seja, o que está acontecendo agora. Então, já no planejamento, se criam alertas, né, para serem disparados em tempo real. Então, eu estou vendo que as pessoas não estão acessando os vídeos, por exemplo. Então, eu posso mandar automaticamente, né, os LMS já têm isso, por exemplo, o Blackboard já tem recursos de adaptabilidade que já falam, amigo, você não está acessando coisas importantes, ou você não está entregando as atividades no tempo necessário, você não está participando das propostas, etc. e tal, né, e com foco na melhoração a tomar. Então, eu já faço recomendações, não espero para melhorar um curso a partir da análise numa próxima edição. Não, os indivíduos que estão sendo analisados já são beneficiados durante aquele processo, né. Isso é fácil? Mais ou menos, né? A gente tem alguns recursos que já permitem fazer isso, mas veja, o design institucional tem que prever tudo isso. Eu lembro de uma instituição, faz um pouquinho de tempo que a gente participou, e nós criamos uma planilha de notificações para poder deixar todo o sistema preparado antecipadamente para disparar esses alertas conforme as reações esperadas dos alunos. Então, veja, se tinha um design instrucional proposto, os alunos estavam ou não cumprindo o que era proposto, né, como caminho, como percurso ideal para a aprendizagem, então a gente já previa, né, e se o indivíduo não fizer isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos só dar um alerta, ou a gente vai dar uma recomendação, olha, você não fez, então agora faça uma atividade paralela, enfim, ou você não teve um desempenho interessante, então faça isso, então a gente já construía tudo isso em termos de planilhas, depois fazia parametrização dentro do ambiente virtual de aprendizagem para isso ser disparado automaticamente. Mas como assim? É tudo automatizado? Não tem um papel para pessoas humanas, né? Para tutores humanos ou professores reais? Não, tinha. O professor ia fazer outras coisas, né? Ele não precisava ficar reproduzindo esses alertas que já eram uma antecipação da inteligência pedagógica que o professor exerce, né? Durante a execução da situação didática, mas essa antecipação e programação do sistema para o sistema fazer e o professor não precisava ficar repetindo coisas ou não esquecer de algum aluno, né? Que fugiu ali por falta de capacidade de processar tantos dados, né? O ser humano não consegue como um computador, né? Espera-se que faça. E, professora. Oi, tá faltando 10 minutos? Isso mesmo, me desculpa, viu? Tá bom, já tô chegando, tá? É 10 minutos para a gente ter tempo de discussão, que tem bastante pergunta aqui no chat. Tá bom.
Tá bom, vai dar certinho, olha. E, pessoal, além do passado, presente e futuro, obviamente, passado e presente, obviamente, nós vamos olhar para o futuro, então, com técnicas de análise de dados, técnicas estatísticas, etc., né, um cabedal de conhecimentos que a ciência de dados já tem, e já está sendo utilizado em outras áreas, né, além da educação, se pode projetar tendências, então, através de modelos preditivos, né, mostrar, então, para onde as tendências estão apontando. Então, se eu estou vendo que está acontecendo uma coisa, e que estatisticamente ela direciona para um lado, né, eu já posso falar, opa, o que provavelmente vai acontecer e como é que eu posso interferir, né, fazer uma intervenção humana para que esse determinismo estatístico não se realize. Então, a gente tem cases de algumas universidades, principalmente privadas, que usam as notas do Enem, e fazem projeções, né, a partir dos históricos, enfim, a partir de uma série de técnicas, para verificar o quanto os alunos podem chegar, né, até onde eles podem chegar nas notas do ENAD. Então, se ele entrou com uma nota Enem X, as estatísticas dizem que a probabilidade dele chegar na nota Y é tanta. Então, os alunos em maior situação de risco, né, porque a estatística diz que, ele já veio mal, difícil ele superar, né, o desafio. Então, eles vão receber uma atenção maior, porque já se prevê que ali vai ter problema, né. Então, o que nós vamos fazer? Esses alunos que vêm com notas menores, do Enem, então vamos dar mais atenção, vamos fazer atividades complementares, etc., etc., para tentar elevar essa previsão, né, que ela não é um veredito final, mas se nada fizer, provavelmente vai acontecer. Então, o design instrucional orientado a dados vai pensar também nisso para o futuro. Então, entender quem são as pessoas, como elas veem esses dados todos, né, usando apoio de cientistas de dados, engenheiros de dados, enfim, todo esse cabedal de conhecimentos para poder projetar intervenções específicas, né, e ajudar a melhorar, né, o futuro, mesmo que as estatísticas apontem para outro lado. Jesus amado, espero ter explicado direitinho aqui para vocês. E aí, pessoal, o que esses 4 grupos de metodologias têm em comum? Ufa, então a gente tem lá as metodologias criativas, pensando no cerne da questão, né? Para que se aprende? O que isso tem a ver com a vida real, com a vida prática, né? Então, trazendo um propósito mais claro, né? E não só atividades, conteúdos de aprendizagem, avaliações, servindo a própria instituição de ensino. Então, o aluno estuda para a prova. Não, desculpa. Nas metodologias criativas, não. O aluno estuda para ele entender a realidade e poder intervir na realidade através da solução de problemas, de projetos, etc. As metodologias ágeis, então, recapitulando, elas estão focadas em permitir a aprendizagem no tempo em que ele é necessário para as questões que são importantes para quem está aprendendo, né? As metodologias imersivas vão para toda aquela linha de uma experiência de aprendizagem positiva, engajadora, motivadora, significativa, né, que seja marcante, relevante, etc. E as analíticas vão dizer, será que tudo isso que foi feito, esse prazer todo, a lógica, a articulação, teoria prática, etc., a agilidade, mas será que isso resulta em alguma coisa? Né? Estamos cumprindo os objetivos de aprendizagem, estamos chegando a resultados positivos, no melhor tempo, com as melhores condições, enfim, etc. Então, o que essas metodologias têm em comum? O design centrado nas pessoas, né? Então, o design instrucional centrado nas pessoas é a tônica da educação 4.0, tá? Porque eu preciso mostrar para as pessoas por que elas estão estudando, eu preciso respeitar os limites de tempo e de capacidade de processamento das pessoas. Nas imersivas, eu preciso fornecer oportunidades para que as pessoas tenham essas experiências marcantes, e nas metodologias analíticas eu vou verificar o que realmente está acontecendo na cabeça das pessoas, né? Como é que elas estão lidando com essas propostas que foram feitas através do design instrucional. E aí, pessoal, então, eu termino aqui. Eu agradeço, deixo aqui o meu site para vocês, os livros de onde vêm essas conversas, e que a gente tem exemplos, por exemplo, metodologias inovativas. Nós temos cases, microexemplos, e temos também uma sessão chamada Faça Fácil, que é para o professor poder fazer em sala de aula algumas dessas coisas que parecem tão distantes, mas que com alguns instrumentos mais próximos da realidade dele, ele pode colocar em prática. Por exemplo, o diagnóstico coletivo que a gente fez aqui com o Google Forms, um exemplo bem simples, né, mas um instrumento pelo qual a gente pode coletar alguns dados e tomar algumas decisões a partir desses dados coletados de entendimento das pessoas, tá bom? Então, eu vou parar aqui, deixar bastante espaço para a gente conversar,
e espero que eu possa atender vocês aí nas observações, nos comentários, etc. Professora, muito obrigada, viu? Você sabe que teve uma pessoa aqui, deixa eu só pegar o nome dela para eu fazer referência. O professor Atualpa Ribeiro, ele falou assim que nós ouviríamos você até às 10 horas, e eu concordo muito com ele. É muito bom te ouvir, quero dizer que eu sou muito sua seguidora, né? O seu livro Design Instrucional na Prática já me foi, assim, é muito útil para várias coisas que eu faço, capacitações, enfim, né? Fazer as pessoas entenderem algumas coisas sobre os processos, né? Educacionais, quando a gente fala da educação na tecnologia, né? Então, muito obrigada por ter escrito tantos bons livros para a gente poder ter de referência. Eu vou aqui para as perguntas, tá? Vou mencionar todas. A Thaís Barbosa, ela perguntou o seguinte: professora Andréia, qual literatura indica para entender melhor o mundo VUCA? Deixa eu pensar aqui. Thaís, eu acho que você não vai encontrar um livro, eu não conheço um livro que fale sobre isso, sabe? Especificamente. A gente vê muitas postagens na internet, alguns artigos. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu tenho alguma coisa relacionada a design instrucional para o mundo VUCA. É difícil a gente encontrar materiais que são voltados para o mundo educacional, né? E já pegam esses conceitos, já fazem uma contextualização. Então, eu posso depois passar para você algumas coisas. Sugiro, né, que você procure materiais em inglês, né? Não porque a gente vai privilegiar um país ou outro, mas porque é a língua universal, então, em geral, tem muito mais produção, tá? Então, é isso. Mas se depois você quiser escrever lá pelo meu site, você consegue acessar o meu e-mail e eu posso mandar algumas referências para você, Thaís. Professora, o Rogério Guzmão, ele pergunta o seguinte: professora, eu sou design gráfico, especialista em marketing digital, iniciando a seleção em um mestrado em educação com intenção de pesquisa em design instrucional. Tenho percebido que atualmente as competências de design, marketing e tecnologia estão desconectadas dos profissionais de ensino, principalmente instituições públicas. Inclusive, estou com grandes dificuldades em encontrar um orientador que desenvolva ou se interesse por essa linha de pesquisa. Em sua opinião, quais as soluções para que tenhamos professores orientadores em mestrados e doutorados em educação com conhecimentos diversos e que, assim, surjam mais pesquisas nestes temas tão relevantes? Ai, Rogério do céu. Rogério, veja, eu penso que pagamos pelo pioneirismo, né? Embora, esse pioneirismo começou lá atrás, né? A esteira já está rolando. Você tem que fazer uma pesquisa minuciosa, sabe? E procurar professores que têm esses interesses. Por exemplo, o meu primeiro livro, que é Design Institucional Contextualizado, ele é o fruto da minha dissertação de mestrado na Faculdade de Educação da USP. Eu sei que a minha orientadora, a professora Estela Piconês, precisou brigar lá dentro para o tema Design Institucional ser considerado um tema de pesquisa na Faculdade de Educação, porque havia resistência, preconceito, etc. Então, é meio um trabalho de formiga. Por exemplo, a professora Carolina Costa Cavalcante, que escreveu esse livro Metodologias Inovativas comigo, e também o Design Thinking na Educação, ela também abriu a Forceps espaço na Faculdade de Educação e na Escola de Comunicação e Artes para falar sobre Design Thinking na Educação. Então, a gente, nas universidades públicas em especial, né, as linhas de pesquisa já estão definidas, mas eu tenho visto, Rogério, muita gente jovem, né, gerações mais novas, que estão vendo aí a diversidade de recursos, de reflexões, etc., e querem sistematizar isso na forma de pesquisa, né, não só absorver os conhecimentos que estão por aí na internet, espalhados em reportagens e tal, né, mas consolidar isso em pesquisas sérias, etc. Então, eu acho que é um movimento de baixo para cima, sabe, de pressão de quem está entrando, mas há professores muito bacanas, inclusive na USP, são raros, tá, mas existem, então, um projeto interessante de pesquisa desperta a atenção. E também acho que com a Covid, né, que foi um balde de água fria, um tapa na cara dos educadores em geral, a abertura para inovações em educação, e inovação significa também combinação interdisciplinar, né, olhar para outras áreas, outras formas de pensar, outros vocabulários, outras metodologias, isso está muito mais acessível, mais fácil do que a gente tinha antes, que as pessoas estavam, de certa forma, na zona de conforto, cada um no seu
pedaço, né? E agora, assim, as necessidades de integração são profundas, tá? E olha, aqui a Otília está até falando, né? Unicamp, Então, a gente tem, por exemplo, a Federal do Rio Grande do Sul, com alguns professores, algumas linhas de pesquisa, a professora Tarouco, a professora Patrícia Bear, na Federal de Santa Catarina nós temos, na Federal do Paraná nós temos, na USP algumas, né, na Faculdade de Educação, na ECA, na Economia, até no Instituto de Matemática e Estatística, me meti lá quando eu estava fazendo doutorado, nós temos na PUC, nas PUCs, né, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, nós temos na UFMG, nós temos na Federal de Pernambuco, no Ceará, desculpe se eu estou esquecendo alguém, pessoal, na Federal da Bahia, por exemplo, toda essa parte de games, enfim, tem que garimpar, né, e marcar presença, porque se a gente desiste, porque o cenário não é tão convidativo, nós ajudamos a reproduzir, né, então a gente tem que fazer a nossa parte para forçar esses limites, tá? Então, seja muito bem-vindo, tá? Precisamos muito de você. Sim. Professora... E o FESP também, viu, Otília? Inclusive com a professora Paula Carolei lá, que trabalha bastante com design instrucional e integração com outras áreas. Sim, desculpa. Nossa, bastante dica, hein, Rogério? Ó, o Cledinaldo, ele pergunta o seguinte, no Museu da Natureza, aqui no Piauí, eles montaram um ambiente com o uso de óculos de realidade virtual. Um tipo de rede que deitamos e ficamos... Ah, entendi. Um tipo de rede que deitamos e ficamos em uma sensação de voar, que dão a ideia que estamos realmente voando sobre o PN Serra da Capivara. Eu não entendi muito bem. Você acha a ideia possivelmente reprodutível? Até então, eu quero ir aí, viu, Cleiton? Divulgado, né? Os museus têm sido centros de inovação, né? Inclusive a professora Paula Carolei, que eu mencionei agora, da Unifesp, ela tem trabalhado com essa questão do museu como espaço de aprendizagem, né? E os museus têm provido essas soluções tecnológicas imersivas, criativas, inovativas. Então, eu acho que eles são uma inspiração para nós. O negócio é trazer isso para a sala de aula, né? Dentro do nosso limite, nossas restrições, o número de pessoas, etc, etc. Vejam, algumas empresas, como eu mencionei, Google Expeditions, já tem alguns recursos prontos para a gente não ter que ficar fazendo tudo do zero, né? E algumas soluções mais baratas, como, por exemplo, esses cardboards aí. Eu lembro que eu comprei um para testar, eu paguei acho que $15, não foi aqui no Brasil, tive que comprar na Amazon e pedir para alguém me entregar. Mas veja, a gente já tem algumas soluções mais acessíveis, ainda que caras, mas mais próximas. Então, com certeza, eu acho que são inspirações e com a criatividade e luta, né? A gente tem que fazer o nosso papel, é trabalho de formiga, gente, tá? Para mostrar que é possível. Óbvio que se a gente tiver o apoio dos gestores, né? Sejam os gestores locais, sejam os gestores dos sistemas, óbvio que a coisa vai andar, né? Mas eu costumo sempre falar, pessoal, de uma combinação de abordagem, acho que o professor Dutra vai lembrar disso, que desde a época lá do CTI, eu falava disso, né? Uma abordagem top-down, uma abordagem bottom-up, quer dizer, veja, se a gente não tem uma massa crítica embaixo, né, de praticantes, de professores, de alunos, de coordenadores, etc., que impulsionam a inovação, porque conhecem, porque fizeram alguns projetos de teste, etc. e tal, nós não conseguimos influenciar o topo, né? E em algum momento o topo vai baixar algumas determinações. Então, putz, agora todo mundo vai ter que fazer a webconferência, porque, né, agora o status é a aprendizagem remota. Então, a gente precisa ter esse balanço, né? Quando pessoas por baixo, né, que estão numa linha de frente, fazendo coisas, experimentando, conhecendo, criticando, criando, e gestores em cima que em determinado momento vão dizer, bom, agora isso vai ser institucionalizado, isso vai ser realizado, nós vamos ter recursos, nós vamos ter tempo, etc, etc. Mas é um movimento dos dois lados. Se for só de um, ele fica em posição. Se for só de baixo para cima, né, chega uma hora que a gente não tem fôlego para fazer sem apoio. Verdade. A Luciana Perdigão, ela perguntou o seguinte, professora, você apresentou alguns recursos que exploram diversos sentidos. Como pensar na didática multissensorial no planejamento instrucional de um curso? E qual o nome da startup, do dashboard que você apresentou? Tá, peraí. É a Renata que falou isso? Luciana Perdigão. Nossa, fui longe aqui, peraí. Luciana, deixa eu escrever aqui o nome da empresa. Dick, tá no chat, tá? Eles são uma startup aqui de São Paulo, mas já tem vários projetos com escolas públicas, enfim, já estão, eu conheço pelo menos há uns 7, 8 anos, então já estão madurinhos, né, assim, uma startup que conseguiu superar aquela fase inicial.
Didática multissensorial. O que a gente tem visto... deixa eu lembrar aqui. Eu vou de novo encaminhar para a professora Paula Carolei, porque ela é gênia, tá? Nesse sentido. Era uma pessoa muito aberta a inovações, né, nessa linha imersiva. E trabalha com a multissensorialidade. Tem uma área, ai meu Deus, eu estou tentando lembrar aqui, de multimodalidade, e quando se fala de multimodalidade, se incluem também gestos, né, que aí você expande a questão dos sentidos. De cabeça aqui não estou lembrando a referência para você, mas é nesse sentido de planejamento de ações, até para atender estilos de aprendizagem mais sinestésicos, né, para quem, não queria falar acredita, mas para quem aceita, né, a teoria de estilos de aprendizagem, né, algumas pessoas aprendem mais com movimentos, enfim, então também vai nessa linha da multissensorialidade. Então, obrigada, e a Otília está sendo parceirona aí, colocando as respostas, tá? Eu também posso depois encaminhar uma bibliografia específica, tá, gente? De cabeça, assim, não lembro tudo, mas no livro Produção de Conteúdos Educacionais eu abarquei isso, porque também foi um caminho que se mostrou bem interessante, principalmente na produção de recursos didáticos que provoquem, né, que estimulem a multimodalidade / multissensorialidade. Professora, eu vou para as duas últimas perguntas. Uma que complementa a outra. A Fabiana perguntou o seguinte: professora, essa apresentação mostra um cenário perfeito na utilização das tecnologias educacionais. Na sua opinião, como é possível aplicar essas metodologias e tecnologias dentro da realidade da nossa educação no Brasil? E o Paulo, ele também fez uma outra contextualização e fez essa pergunta. Diante desse contexto, qual metodologia inovativa você recomendaria para inserir docentes e alunos que não são tão familiarizados com essa proposta de ensino, considerando todo esse contexto também de diversidade brasileira? Olha, Fabiane e Paulo, de fato, né, o papel aceita tudo, né, e na organização didática tá tudo bonitinho, né, fecha a conta, tá redondo, etc e tal. Embora, eu já estou escrevendo com a professora Carolina Costa Cavalcante Metodologias Inovativas 2, porque a gente acha que tem metodologias não contempladas, mas essas já são, né, um desafio suficiente para nós nesse momento. A gente escreveu o livro em 2018, e só agora, em 2020, com a Covid, é que nós tivemos um interesse expandido. A gente, lógico, tinha interesse dentro da nossa comunidade de educação à distância, ou pessoas que já trabalham e organizações que já trabalham com tecnologia apoiando a educação, né, mas agora disseminando para todo mundo. Veja, é muito difícil você escolher um grupo de metodologias inovativas, né, porque como cada um responde a uma necessidade importante, uma questão central da educação, é difícil você pode, né, por exemplo, só trabalhar com as analíticas sem dar poder para os alunos de cocriação, por exemplo, as criativas, né? Ou sem mexer na questão do tempo, nas ágeis, ou sem propiciar algo agradável, feliz, maravilhoso, imersivo, né? Mas vai ficar meio capenga, por isso que a gente apresentou os 4 grupos que eles se complementam. Como eu falei, lá no livro, a gente fez algumas estratégias faça fácil, é bem assim, mão na massa, né? Bem receitinha, passo a passo, para os professores, principalmente, poderem experimentar, ter um flavor, sabe? Um gostinho do que está na essência dessas metodologias. Então, além, por exemplo, do diagnóstico coletivo, que a gente fez aqui muito simplesmente, a gente ensina a fazer extratos de participação. Então, se você não tem um sistema de gerenciamento da aprendizagem que vai mapear todos os passos dos alunos, os rastros e tal, você pode fazer uma matriz no Word, no Excel, enfim, numa tabelinha, e como é que você trabalha com isso, de que maneira pode gerar trilhas de aprendizagem. Ou de que maneira você pode implementar, por exemplo, o Design Thinking como abordagem criativa, um Design Thinking Express. Óbvio, pessoal, que são coisas introdutórias, de certa forma superficiais, mas elas, em essência, trazem os princípios daquele grupo de metodologias. Então, os professores podem experimentar, ver o resultado com os alunos, fazer outras adaptações. Então, a gente sabe, por exemplo, na USP, o professor Ulisses Cruz, né, que ele trabalha com aprendizagem baseada em projetos e problemas, ele juntou as duas e já fez uma coisa maravilhosa, né, então não quer dizer também que o que a gente está apontando é definitivo, nós estamos organizando as inovações e mostrando, vai por esse lado, vai por esse lado. Então, o que a gente tem sugerido, eu tenho feito muitas lives, principalmente com professores, né, da rede pública e também do ensino superior público, porque eles estão perdidos, não sabem o que fazer, agora que foram jogados, né, nessa situação. Eu falo para eles, comecem com coisas pequenas,
né? Inclusive tem um corolário aí que diz que, né, a grande inovação acontece a partir das pequenas, você vai inovando aqui, um pedacinho acolá, vai experimentando, vendo que dá certo, faz adaptações, ajustes, e aí você vai ter mudanças, tá? Então, eu acho que experimentar coisas. Então, se inspire nesses princípios, né, que a gente colocou aqui, outros que você considera importantes, e mude, faça mudanças, faça experimentações, que é os que os professores estão fazendo hoje, diante das limitações, né, da quarentena. Tá bom? Professora, muito obrigada pela participação. Certamente todo mundo ficaria aqui te ouvindo, né, por muito mais tempo. Agradeço a participação, né, em nome de toda a comissão organizadora do evento, que a gente possa ouvi-la em outras oportunidades, tá? Muito bom. Olha, eu copiei aqui as participações no chat, para eu depois ler com calma, que é muito gostoso. Estou muito contente com os feedbacks. Muito obrigada, pessoal. A gente trabalha para vocês, né? Os livros que eu escrevo são os livros que eu queria ler, não tem em português, então eu tento fazer da melhor forma possível, e é muito bom ter esses retornos. Eu vou ler depois com calma, e estou aí nas redes sociais, podem me conectar, enfim. Muito obrigada pela atenção de todos e pelo prazer de estar aqui com vocês. Tá bom? USP de coração, USP para sempre, gente. Um abraço grande. Professor Dutra, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professora. Obrigada.